Bom, galera, dúvidas, medos, esperanças, o que é que o torcedor do Corinthians pode esperar nos últimos dias aí, próximo de termos um novo presidente nesse clube e para onde que o Corinthians vai na mão desse presidente, enfim. Vou trazer as últimas atualizações, o que tá acontecendo, o Corinthians perdeu também, próximo ali da zona do rebaixamento, enfim. Vou trazer algumas atualizações e novidades para vocês e a gente vai começar, obviamente, já pelo André Castro, tá? As eleições que vão acontecer no Corinthians no dia 25 já estão confirmadas. Mas eu vou começar pelo André Castro aqui, atualizando vocês, tá? O capitão corintiano, todos os créditos ao capitão do canal Capitão Corintiano. Ele trouxe uma informação aqui no Instagram sobre o André Castro, tá? Vamos lá. O conselheiro André Castro, que garante ter em mãos um documento que confirma o interesse de um grupo internacional de investidores em aportar cerca de 1 bilhão, né, 5,5 bilhões de reais no Corinthians, está neste momento em processo de validação da sua documentação necessária para protocolar oficialmente a sua candidatura à presidência do clube. Tá? A intenção é realizar a inscrição já no primeiro dia do processo eleitoral, em 19 de agosto. Tendo mais novidades, atualizo vocês. Bom, galera, a informação que eu tenho, que a gente tem aqui, inclusive o Voz da Arquibancada também trouxe essa informação, dando crédito para eles, porque eles iniciaram falando sobre isso, do que está acontecendo na política interna do Corinthians, é que a galera lá dentro, lá, RT, né, galerinha aí, essas galerinhas lá dentro, que não tem interesse no Corinthians, que tem interesse no benefício próprio deles, que eles amam eles, né, não amam o Corinthians, eles amam o bolso deles, né, o bem-estar deles, né, o Corinthians que se dane. É essa galera que tem hoje no Corinthians, tá? Estavam já tentando barrar a candidatura do André Castro, porque há uma alegação de que ele tá num segundo mandato lá de conselheiro vitalício sem estar finalizado, mas aparentemente não, tá no estatuto que, estando em exercício, já pode se candidatar a presidente, tá? Só resumindo de uma forma bem básica aqui com vocês, até porque eu não sou expert na política do estatuto do Corinthians, enfim, só resumindo pra vocês, beleza? Ele parece estar apto, e com essa informação do capitão aqui, só se confirma que provavelmente ele vai ser o candidato, tá bom? Mas o pessoal lá dentro já tá preocupado, tá? Com isso. Tá, com essa movimentação do André Castro como candidato, enfim, com tudo que ele vem falando, que tá gerando, obviamente, um burburinho todo, enfim, galera, o cara que veio falar de 1 bilhão de dólares no Corinthians, óbvio, que vai dar assunto, não tem como, tá? Vai dar assunto. E tem um vídeo aqui do Marcelinho Carioca que eu tô trazendo aqui pra vocês, que a gente vai ver junto aqui agora, já tem um tempo que ele deu essa entrevista, e aqui eu já tô até opinando, porque só prova que realmente esse cara, o André Castro, estava aí, basicamente, já planejando, trabalhando em trazer um projeto em coisas grandes pro Corinthians. Minha opinião é essa. Pelo vídeo ser passado, na época parece que ninguém deu tanta credibilidade assim, enfim, mas veio à tona, tá? Então sim, o André Castro precisa se pronunciar, essa semana provavelmente ele deve se pronunciar em vários meios de comunicação, de blogs, de youtubers, enfim, por aí afora, de jornalistas, porque estamos em dias decisivos para a eleição de presidente do Corinthians. Mas vamos ver o que ele disse para o Marcelinho há um tempo atrás, ainda na gestão do Augusto Melo, sobre esse projeto que ele quer trazer para o Corinthians. Não deu muitos detalhes, mas ele falou algumas coisas, eu vou colocar aqui para vocês verem. Vamos lá. Só 2 minutos só. André que é do sistema financeiro. André, boa noite. André que é do sistema financeiro e não sei se ele pode falar de primeira mão aqui, porque eu sou jornalista, eu tenho que apurar, porque ele está elaborando um projeto. Agora é sério, a gente brinca, mas elaborando um projeto pro Corinthians. Opa. Elaborando um projeto pro Corinthians, então é um cara que morou na Espanha, é um cara que trabalhou dentro do Santander, em vários bancos, tem um banco digital, tem um relacionamento muito forte com o empresariado de Ribeirão e do Brasil inteiro, né? E vieram hoje aqui ele trouxe aqui um presente que vai dar para um amigo, tudo, eu fotografei, fez um vídeo, e não foi nada combinado para estar aqui. Aí você, como jornalista, isso, já pescou que eu não sei se ele pode falar, que tem alguma coisa no Corinthians. Boa noite a todos aí, boa noite, André. Ouvintes da rádio do Marcelinho Carioca, nosso eterno pé de anjo. Tem que bater continência para ele toda vez que vê, que é o maior ídolo da história do nosso Coringão. Obrigado, irmão. Faz muita falta. Tá. Ô, André, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou do Corinthians e você, que é um empresário, um homem de negócios, você tem algum conhecimento de algo novo no Corinthians, de alguma perspectiva de um bom negócio lá dentro, para o Corinthians conseguir ressurgir das cinzas? Quando eu falo isso, eu falo em relação às dívidas, porque o Corinthians nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de ser enorme. Mas em relação à perspectiva financeira, como você vê a situação do Corinthians e se você tem a informação de alguma perspectiva de melhora? Eu vejo que o Corinthians tem uma torcida, é o único clube que tem uma torcida diferente, uma torcida apaixonada, uma torcida que compra briga. Você pega o último jogo do Corinthians contra o Criciúma, tava o estádio lotado. O time toma gol, a torcida continua vibrando, lutando, né, empurrando o time. Então
é um time que tem uma torcida que vai resolver o problema. A gente tá com alguns projetos em andamento, a gente não pode falar muito aqui ainda, né? E nem em nome do Corinthians eu posso falar, eu que tô levando essa oportunidade lá dentro do sistema financeiro. E dá pra solucionar sim em um curto espaço de tempo. Dá pra gente quitar a arena e ainda colocar o time de volta onde deve estar, que é o primeiro lugar do Brasil. A gente tá no estado mais rico do país, o clube de maior torcida, então não tem como o Corinthians não ser a maior potência do nosso país. Não tem, André, financeiramente falando, não tem como. É que você como homem de mercado, a marca do Corinthians, não tô falando como corintiano, falando como um jornalista, um radialista que constata as coisas. É uma marca muito forte. Se compara muito ao Flamengo, só que o Corinthians está na capital econômica do país. Exatamente, né? Eu acabei de dizer. Eu não tenho... Os programas esportivos, 90% falam do Corinthians, 10% para os outros times. Constatado. Né? Quem não vai querer aliar sua marca ao Corinthians? Agora, você acha que tudo que tem acontecido pode prejudicar alguma empresa de hoje ter seu nome ligado ao Timão? Bom, eu acho que não. Eu acho que a marca é muito forte. Para mim, a marca mais forte do Brasil entre os clubes de futebol. Com muita certeza e com muita distância, até pro próprio Flamengo. O Flamengo é um grande clube, mas é bem o que você acabou de dizer. A gente está na capital econômica do país. Os grandes bancos, as grandes empresas, né, estão aqui no estado de São Paulo. E eu mesmo, hoje lá, já tinha uma proposta de patrocínio master para levar. Aí. Então, mesmo nesse caos todo, o Corinthians consegue gente. Consegue patrocinador. E Diego, às vezes, acha que é brincadeira, e não é porque, primeiro de tudo, a gente faz um programa sério, apura os fatos, e não estava combinado de o Lilica participar e nem o André. Não, eles eram para uma reunião. Não, mas aí quando ele me falou a situação, eu falei, segura aí, porque é algo grandioso que ele tá trazendo pro Corinthians, coisa tangível, palpável, e o André é homem de negócio, né? Não são falácias, não são coisas fictícias. E assim, o que ele me falou, dando certo, vai dar uma sustentabilidade linda para nossa audiência, André. Lógico que negócio tem o seu sigilo e faz parte, né, do negócio o sigilo. Muita coisa que é vazada pode até dar errado porque vazou. Mas você pode responder se tem a ver com o futebol, com patrocínio master, com estádio, com CT de base. Você pode pelo menos falar isso, eu não quero prejudicar em nada. Se não puder falar, ok. Mas então, você pode adiantar alguma coisa para o torcedor desse projeto? Ninguém está dizendo que é algo concreto. Esse projeto é ligado a quê? Então, esse projeto ele é junto com o sistema financeiro, né, do qual eu faço parte e venho há muitos anos, e vai tornar o time sustentável e a torcida sempre vai sustentar o time. Eu não posso entrar muito em detalhes. Não pode, né? Não é SAF. Não é SAF. Não, o Corinthians não precisa de SAF. Até porque o Corinthians não precisa de SAF. Bom, galera, vamos lá. Aparentemente deu pra perceber que o Marcelinho Carioca deu muita ênfase pro cara, né? Não sei se tem uma certa afeição, assim, pelo cara, ou se tem alguma amizade, ou algo do tipo assim, mas você percebeu que o Marcelinho Carioca deu uns créditos pro cara, né? Vamos lá. Ele falou que, o André Castro falou que esse projeto que ele tem resolve os problemas do Corinthians a curto prazo, principalmente o pagamento da dívida da Arena. É por isso que tem que dar crédito pro cara. E assim, uma dúvida que eu tinha, pelo menos pra mim, tá? Não sei pra vocês, foi quebrada. A intenção do André Castro em querer ajudar o Corinthians parece que já vinha de lá atrás. Não tô afirmando que o cara, não, ele tem boas intenções então com o Corinthians e tal. Aparentemente parece que ele tem boas intenções. Não tô afirmando, até porque eu não conheço o André Castro. Pra mim é tudo novidade do que tá acontecendo também, tá, galera? Ele pode ser um Pinóquio 3.0, por exemplo. Né? Falando do Augusto Melo, trazendo aqui à tona, né? Enfim, pode ser. Óbvio que pode ser. Ele pode estar falando uma das maiores lorotas, pode, mas assim... Ele tá colocando o nome dele em risco, a credibilidade dele em risco no Corinthians por conta dessas coisas que ele tá falando. Cara, ele poderia, no caso, até colocar um emprego que ele tem, essas associações que ele tem, junto com essas empresas que ele participa, que ele trabalha, né? Na Auto Investimento, né? Que é uma empresa que ele tem lá, que ele trabalha lá, enfim. Galera, não dá pra gente afirmar muita coisa, tá? O canal Voz da Arquibancada trouxe a notícia, dando crédito, obviamente, pra eles, que eles conversaram com o André Castro, e ele falou que o André Castro vai registrar toda a documentação que prova todo esse investimento, que prova tudo que pode trazer de benefício para o clube em questões de investimento e patrocínios, tá? Voz da Arquibancada trouxe a notícia, conversaram com eles, ele até mostrou um áudio inicial da conversa com o André Castro, enfim, então tô dando, obviamente, os créditos pro Voz da Arquibancada, em que ele tá registrando, provando tudo isso, tá? Esse memorando. Galera, a gente tem que aguardar para ver. Tem a informação que o blog do Paulinho levantou aí sobre essa questão de que ele é mais um larápio e não sei o que lá. O André Castro precisa se explicar em alguns sentidos, em algumas coisas. Precisa tirar dúvidas do torcedor corintiano da gente pra gente poder entender realmente o que ele quer trazer para esse clube, tá? E se realmente ele registrando toda essa documentação, provando tudo isso, galera, não tem o que ser muito falado. A torcida, todo mundo, até Gaviões da Fiel, a galera tem que se juntar aí
E, cara, e forçar a galera lá dentro, mano, é o cara que tem que assumir o clube, é isso. Vota no cara e é isso. Porque é os conselheiros que votam, né? Então, assim, galera, é fogo. E aí os caras lá dentro não querem, né? Obviamente. Até porque, você sabe quem é que vai disputar aí a eleição no Corinthians? Ó, o cara se candidatou aqui, ó. O conselheiro vitalício do Corinthians, o Roque Cittadini, surge como um dos candidatos à presidência do clube, ao lado de Osmar Stabile, atual presidente interino. Roque Cittadini é da RT. A RT tá movimentando os pauzinhos pra colocar o cara lá. Os caras que deixaram 2 bilhões lá pro clube, tá? É só lembrar isso, tá? Eles deixaram 2 bilhões de dívida pro Corinthians, tá? Só que aí, é engraçado, né? Olha que o Delecroid, né? Um comentário de um torcedor colocou aqui trazendo, né? Uma foto ao lado do Roque Cittadini, do Stabile, né? Porque o Stabile é o diferentão, né? A gente sabe que é tudo farinha do mesmo saco. Mas trouxe aqui, ó. Após o impeachment de Augusto Melo, provavelmente o Corinthians ficará sob o comando de velhos conhecidos e aliados políticos, né? Roque Cittadini, em 2017, foi candidato a presidente, tendo Osmar Stabile como seu primeiro vice, né? E Augusto Melo como segundo vice. Tá? Então, assim, aí ele colocou aqui, eu vejo o futuro repetir o passado. Então, vocês entendem que tá na mão da mesma galerinha de sempre, o Corinthians? É um sisteminha ali, já montado, certinho pra eles. Enquanto isso, o Romeu Thomas Jr. nada de mudança de estatuto, só enrola o torcedor, a Gaviões da Fiel, enfim. Por quê? É um sisteminha já pronto pra eles. Então tem que deixar assim, né? Porque é benefício pra eles. Eles não estão nem aí pro Corinthians. O que tem lá dentro, a maior parte, galera, eu vou falar pra vocês o que tem lá dentro. Um bando de palmeirense. Tá lotado de palmeirense dentro do Corinthians. Tá lotado. Eles não amam o Corinthians, não amam o clube. Né? Tá cheio de palmeirense lá dentro. Tá? Vou falar baixinho, né? Pra vocês aqui. Né? Então, é sempre os mesmos. Então, eu apoio. Cara, se ele se candidatar, pra mim é o André Castro. Ah, Jordan, mas você não conhece, isso aí é um Pinóquio 2%. Que se dane se for. Fiscaliza o cara depois, derruba o cara se for preciso depois também, se for tudo lorota. E derruba. Porque o Corinthians não tem solução na mão dessa galera aqui. Ou vocês acham que tem? A gente tem que colocar alguém que pareça ser diferente, que pareça que tem uma boa intenção. Tem que estar algo diferente, cara, porque é sempre o mais do mesmo. E se não der certo, vai fazer o que não deu, cara. Tira o cara, sei lá, vem uma SAF e compra o Corinthians, porque também é pra onde tá indo, tá? É pra onde tá indo. Só que eu tenho que colocar, sei lá, alguém diferente. O que é um peido pra quem já tá todo cagado? Me desculpem, galera, minha opinião. O que é um peido pra quem já tá tudo cagado, hein? De verdade. Vamos lá. Aí, as novidades no Corinthians, né? O Transferban, o Santos Laguna recusou a proposta, por exemplo. É por isso que eu tô falando. O que é o peito pra quem tá tudo cagado? Recusou a proposta do Corinthians, tá? Que havia oferecido 17 milhões à vista e o restante de forma parcelada. Mas a oferta não foi aceita pelos mexicanos. Segundo o Santos Laguna, o não pagamento dentro do prazo estipulado obrigou a instituição a recorrer a empréstimos bancários e buscar recursos do empresário. Ou seja, o Corinthians tá vendendo um almoço pra poder ter a janta pra pagar lá pros caras. Tá? É isso que tá acontecendo. E o Corinthians continua no Transferban. Enquanto isso, o Dorival Júnior, em entrevista coletiva, após o jogo contra o Bahia, tá pedindo reforços que foram prometidos pra ele. Tá? Aí o relacionamento dele com o Fabinho Soldado parece que já não anda tão bem também, porque cadê os reforços? A gente vê uma discrepância dos jogadores titulares do Corinthians com os reservas, porque não é mais ou menos na mesma pegada de nível técnico. A gente tem os moleques jovens da base que, cara, entraram bem no jogo contra o Bahia, isso precisa ser frisado, né? Já comentando um pouco do jogo contra o Bahia também. Enfim, conhecido o lutou, não conseguiu resultado, falhas individuais, enfim, só que, tipo assim, é realmente discrepante. Eu não tô aqui livrando o Dorival Júnior, até porque ele poderia ter um nível de equipe melhor no sentido de gestão própria dele, de fazer esse time render mais, jogar mais. Mesmo com os reservas, tá? Porque tem clubes aí de Série B que estão mais organizados hoje que o próprio Corinthians, tá? Enfim, então tem uma parcela de culpa do Dorival, mas também tem uma parcela de culpa da bagunça da diretoria do Corinthians. Nisso tudo, tá? O Corinthians tá brigando contra a zona de rebaixamento agora. Olha, já descemos lá novamente, 1 ponto acima do Santos, que tomou um vareio de bola do Vasco. O Neymar saiu chorando, enfim. Galera, olha a bagunça que tá o Corinthians internamente. Aí a gente vê o Rodrigo Garro numa entrevista coletiva falar que o joelho dele não tá 100%, ou seja, tá jogando ali basicamente no sacrifício, e o cara quase implorando pra essa política do Corinthians, cara, se organizar, pra parar, porque isso reflete dentro de campo. E aí eu não sei se entra questões salariais também, porque a gente vê, o que a gente tá vendo hoje no Corinthians é uma zona, é transferban. E se o Corinthians sofrer mais um transferban, né, porque tem um caso agora que tem ainda do Matias Rojas, que parece que não tá tudo certo, que vem da gestão também do senhor Augusto Melo e do Willio, tá? Bem frisar que foi na época do Willio que contratou o Matias Rojas, né? E também do Rodrigo Garro, tá? E se sofrer algum tipo de outro transferban envolvendo questões financeiras desses jogadores, o Corinthians pode perder pontos no Campeonato Brasileiro. Enfim, galera, eu não sei nem mais o que dizer, sabe? Aí agora, a gente vai enfrentar o Vasco, que vem de um aquecimento gigantesco contra o Santos, de uma lavada de 6-0, os caras vão vir com sangue no olho mesmo, tá? Só quem tem que ter sangue no olho é o Corinthians nesse momento, tá? E, cara, lá em São Januário e venceu o Vasco. O Corinthians hoje é o 14º do Campeonato Brasileiro,
tá? 1 ponto acima do Santos. O Vasco tá com 19 pontos, tá? Ou seja, se o Vasco ganha do Corinthians, fica com o mesmo número de pontos do Corinthians, alcança o Corinthians, e é aquela. O Corinthians vai indo mais lá pra baixo. Tá? O Corinthians tá brigando agora, né, contra a zona do rebaixamento, né? E na Copa do Brasil tá lindo e maravilhoso, só que assim, a gente tem que colocar tudo numa balança, tá? O Dorival tem culpa, mas também toda a política do Corinthians, quem tá por trás também tem culpa. O Dorival nunca teve os jogadores à disposição 100%, completamente, eu acho que só em 2 oportunidades. Só que também não é desculpa, porque tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, cara. Você ganhou 1, também não tem muita desculpa, né? Dá pra extrair mais. Então assim, clima tenso, Dorival, sei lá, parece que também tá passando uma sensação de que, ó, não tá dando, meio que parece que tá balançando o cargo, tem dúvidas, enfim. Galera, muita coisa acontecendo no Corinthians, então as vitórias contra o Palmeiras ainda não foram suficientes pra fazer esse time ainda evoluir, aí tem esses problemas extra-campo, contusão, enfim, galera, olha, nem sei mais o que dizer, mas a gente vai atualizando vocês, trazendo todas as informações, repercussões do Corinthians, mas a esperança que fica é essa, André Castro, é a esperança que fica agora, tá, na minha opinião. Vamos ver o que esse cara apresenta, o que ele vai trazer, de fato e de verdade, e se provar, cara, tem que ser ele. É aquela, né? Se esse cara conseguir trazer o que ele tá falando aí, é o novo Paulo Nobre, corintiano, tá? E aí, obviamente, o sisteminha lá dentro não vai gostar, né? Do que esse cara pode trazer. Ele pode ser barrado, sim, obviamente. Só que se esse Tadini, os Maristáveis, esses galera continuar no poder do Corinthians, ó, eu lavo minhas mãos, sabe? Vamos lá, vamos aí até onde vai, vamos ver o que eles vão fazer, se futuramente o Corinthians vira uma SAF, não vira, porque eu não vejo futuro com essa galera. Bom, mas assim, enfim, galera, a gente volta numa próxima, deixa seu like, se inscreva no canal e até mais. Grande abraço e vai Corinthians!